Vamos ver se entrou ao vivo. Boa noite. Deixa eu ver se. Não estou conseguindo, deixa eu ver. Já estamos ao vivo. Cadê a doutora? Tem que adicionar aqui ao stream. Boa Boa noite. noite. Tá me Boa escutando? noite. Estou Estão me escutando. escutando? Agora tudo sim. bem, então. Tá certinho? Tem alguns problemas, né, gente? Geralmente, ao vivo, assim, a gente tem que adequar mesmo. Tá faltando 2 minutos para a hora marcada da nossa live. Estamos transmitindo. Tem que compartilhar o link, né? Qual? Compartilhar o link. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui para poder compartilhar. Pera aí. Já tá na página, não tá? Já tá ao vivo, Gente, já na página. eu não entendo nada de informática dessas modernidades, ok? Deixa eu ver. Tudo bem, Josué? Tudo. Vou pedir o Toninho que manda o link pra gente no WhatsApp pra gente poder compartilhar, né? Qual link? Da live. Pediu o Toninho pra mandar pra gente jogar nos grupos. Tá. Toninho tá escutando nós aí. Toninho, manda aí o link pra gente. Toninho tá intermediando a gente aí, né? Sim. Sim. Aqui dá para ver quem entrou, quem não entrou? Para assistir a live? Aqui dá para acompanhar o número de visualizações, né? Eu nunca fiz live por aqui, não. Nem eu tô aprendendo, tá? Vamos lá, 19h30. Gabriel, não estou te vendo. Só tô compartilhando o link pro pessoal. Tá. Já vou ativar. Como que o pessoal entra através da página da F5, do Toninho F5? Eu tô divulgando o link da live agora. Ah, tá. Não é pela página, a pessoa não consegue, não? Pera aí que tem gente me falando que não conseguiu entrar, não. Eu não estou recebendo nenhuma mensagem aqui. Para mim não está aparecendo nada. Pera aí, rapidão. Se nunca fez, tá perdido.
Boa noite. Voltei. Boa noite. Cadê a doutora? Boa noite. Aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Agora estamos ao vivo. Pode começar, doutora. Bom, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Cristiane, sou advogada e hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a juventude na política com o ativista Josué Souza e Gabriel Lucas. Bom, nós sabemos que ser um ativista político, né, na questão da palavra mesmo, do significado da palavra, a gente sabe que é militância ou uma ação, né, que visa mudanças, tanto social quanto política, né? E a política, ela é a arte ou ciência de governar, certo? Isso nas suas definições básicas. A gente sabe que a questão é muito mais ampla do que isso. E nesse ano, é um ano muito importante, né? Nós estamos, de novo, em ano eleitoral, e é importante que todas as pessoas, elas se interessem pela política, se interessem pelo ato de governar, pesquisem, né, sobre o tema, para poder, no final, conseguir ter uma visão ou um acompanhamento melhor de toda a política, né, principalmente da cidade de Contagem, que é onde nós residimos, né, e também para que ela possa, com firmeza, fazer suas próprias escolhas, né. Então, eu quero parabenizar a Josué, tão jovem, né, se interessando aí pela política. Gabriel também, jovem também, né, Gabriel? O Gabriel já está na luta aí, mas um tempo mais, né? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, eu vou começar com o Gabriel. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, Gabriel, e falasse para mim, na sua visão, o que é ser um ativista político. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel, tenho 20 anos. Atualmente eu sou estudante de Direito, estou no 2º período. É um prazer ter todos vocês aqui. Colega, né? E o que é ser ativista político? O ato de ser ativista político, ele é muito importante para a construção de um país melhor, né? Então eu entendo que ser ativista político é construir um país melhor, é lutar por um país melhor. É isso. Ah, muito bem, Gabriel. E você, Josué, se apresenta para a gente. Fala para a gente o que você entende sobre ser um ativista político. Meu nome é Josué, tenho 17 anos. Meu nome é Josué, tenho 17 anos. Estou estudando ainda. Na minha opinião, ser um ativista político, igual o Gabriel falou, é você saber pesquisar o que você quer no futuro, igual nós que é jovem, tem que pesquisar mais o que você quer no seu futuro, o que você pensa uma cidade melhor, um Brasil melhor. Muito bem. Gabriel, eu vou voltar a pergunta agora para você, tá bom? Fala para a gente o que você entende sobre política. Eu entendo sobre política que política é a arte de transformar a sociedade. Sem a política, nós não conseguimos mudar de fato a vida das pessoas. Então, a mudança na vida das pessoas, ela passa pela política. Sem a política não é possível. Sem a presença de um Estado, não é possível mudar a vida das pessoas. Você pode conseguir mudar de vida por si só, mas são poucos os exemplos. A política, ela faz o papel para todo mundo. É isso. Josué, você pode complementar a fala do Gabriel sobre o que você entende da política? Na minha opinião, também dentro da política, hoje, se você for fazer alguma coisa na sua cidade, você precisa de uma voz maior, né? Um vereador, um prefeito. Então, eu acho que
a política é essencial, porque você tem um projeto, você vai ter que precisar de uma assinatura ali, você vai precisar de recorrer a alguém. Então, acho que a política é essencial em vários fatores na nossa vida hoje. Como a política, na sua concepção assim de tradução mesmo, né, da palavra, que é a arte ou ciência de governar, e isso é muito importante. Outro dia eu vi uma frase que se você não se interessa por política e você não vota, não exerce o seu direito ao voto, então você está assumindo o risco de ser governado por aqueles que você não escolheu, né? Uhum. Então, assim, a população, ela tem que se interessar um pouco mais pela política. Quando eu falo política, eu não falo politicagem, eu não estou falando o lado ruim da política. A gente sabe que hoje falar sobre política é muito complicado. Nós vivemos um momento de instabilidade, um momento de incerteza, de uma população descrente, né? Então, isso é muito difícil trazer esse tema. Mas a gente muda isso com interesse, com pesquisa, com acompanhamento, né? Sem levar em consideração, não estou discutindo o mérito de um governante, de outro governante, não é esse, nem é o nosso interesse hoje, e nem é o objetivo dessa live, né? Mas a gente sabe que nós precisamos de uma representação, é o nosso modelo de governo, e aí, se você não luta, ou pelo menos não tenta lutar por uma boa representação, você vai ser representado por outros, né? Você vai ser governado por aquele que os outros escolheram. Então, a gente faz a diferença. A população mais interessada e mais atenta, ela faz a diferença, não é? Gabriel, fala pra gente, até eu comecei a falar, né? Mas eu queria que vocês completassem sobre a importância da política e qual que é o interesse, o que te fez gostar desse tema, o que te fez pesquisar sobre e discutir tanto, né? O Gabriel é um discutidor, né? Vamos falar assim, nato das redes aí, né, Gabriel? Então, o que fez você? O que te motivou, na verdade, a se interessar pela política? Porque hoje os jovens eles ficam mais à parte, né? Política para eles está muito distante. Eles, pelo menos, a maioria se sente assim, distanciado dessa questão. Realmente, esse é um problema que a gente tem. Os jovens se distanciam da política. E ao distanciar da política, você permite que o velho quadro fique, né? E aí, o meu papel de gostar da política, ele vem desde pequeno, né? Desde 4 anos. Participo das reuniões, participo dos debates. Eu gosto muito de debater, né? Sou um grande debatedor das redes. Então, eu estou ali todo momento debatendo, mas eu gosto. Mas se a gente não debater esses temas, a nossa sociedade não vai mudar. A nossa construção de sociedade, ela precisa ser discutida, a gente precisa discutir bem, e ao discutir os temas, a gente tem que buscar soluções para eles e propor também. Porque não adianta só discutir, não adianta só debater, a gente tem que propor, e a gente só vai propor essas alternativas através da política. Se não tiver política, não tem mudança nenhuma. Entendeu, doutora? Então, não tem mudança. E aí, a construção dos jovens é a mudança. Uhum. Verdade. Josué, qual que é a importância da política? Como que você enxerga essa importância? Eu enxergo da seguinte forma. Eu tomei gosto pela política quando eu tinha uns 14 anos. Então, eu acho que no Brasil que nós vivemos,
é muito importante a política, porque hoje você não vê um centro de esporte para o jovem, hoje você não vê um centro de cultura bom, hoje você vai procurar uma escola, é tudo profissional, um curso profissional, é tudo pagado, você não tem uma coisa ali para os jovens poder enxergar como um cultural. Hoje os jovens estão largados das traças. A maioria dos jovens hoje não acham um projeto bom para se encaixar, um projeto onde tem uma escola de futebol, onde tem uma aula de informática, onde tem um teatro. Vai para o mundo das drogas. Eu acho a política muito importante. Mas você acha que o jovem hoje não se interessa porque não tem projetos, ou que os projetos estão aí ou precisam ser mais divulgados, mais amparados, e a gente tem que incentivar esse jovem a buscar e a participar, né? Como ser ativo da sociedade. Gabriel, pode ajudar ele, Gabriel, que agora eu dificultei a situação. Pode falar, eu acho, na minha opinião, que vamos supor, se tem um centro aqui de esporte, um centro de cultura, eu acho que tinha que ser mais divulgado. Tinha que ter umas pessoas especializadas para conversar com o jovem, uma coisa mais arrumada, porque se você vê hoje aqui em Nova Contagem mesmo, esse jovem está tudo em porta de rua, não tem nada para fazer direito. Você não acha quase nada que o jovem pode fazer, o jovem não tem lugar direito. Gabriel? Eu acho que é muito nessa linha mesmo. Eu acho que a gente tem ineficiência de políticas públicas que garantam a inclusão de jovens. Então, acho que o Josué falou muito bem. Não tem nada. A gente tem poucas ações. E como é que a gente vai fazer essas ações? Através da política, como eu vinha dizendo. Sem a política não é possível fazer essas ações. Então, é através das cobranças aos governantes, aos prefeitos, aos deputados. A gente tem que cobrar todo mundo, entendeu? E é muito importante que a gente faça cobrança voltada para a juventude. Então, Josué falou muito bem, pontuou muito bem. A gente está meio que abandonado, mas nós estamos lutando, e mais para frente vamos falar de um político que está ajudando a gente nessa luta. Tá. Nesse momento de pandemia, né, de incertezas, vocês, como os jovens, né, e com toda a falha que vocês já apontaram, como não perder as esperanças? Como continuar acreditando? Porque nós estamos passando momentos difíceis, né? Momentos de fé, momentos de tribulação. Como que vocês enxergam isso daqui para frente? Pode começar com o Josué agora, vamos inverter a ordem. Não, Josué, você vai ser agora o premiado. Tem uma pergunta do Leci. Sim. Só um instante, Josué. Tem uma pergunta do Leci lá no chat, que daqui a pouco, assim que o Josué responder, eu vou perguntar a ela, ou a senhora também lê, e aí a gente responde ela também. Quem quiser fazer pergunta... Eu não estou conseguindo acesso ao chat, não. Mas eu leio aqui, então. Tá, fazendo favor. Eu leio aqui, e aí a gente comenta sobre essa pergunta. Pode perguntar e compartilhem a live para a gente atingir mais pessoas ao vivo, hein? Josué saiu. Josué, vamos lá. Caiu. Josué deve ter caído a internet dele. Enquanto ele não volta, deixa eu responder, então. Pode responder. Fui premiado, então. Então, eu acho que nesse momento de pandemia é muito complicado. A gente tem mais de 100 mil mortes, né, decorrentes desse trágico vírus, né, que veio nos atingir, nos colocou em isolamento social por muito tempo. Eu acho que a gente se abala, jovens, principalmente, que já não tem experiência de vida. Inclusive, a gente teve um caso recente de um jovem que se suicidou, né, aqui em Nova Contagem, na nossa região. Muito triste. Então, muito triste. Então, a pandemia, ela está envolvendo as pessoas. A pandemia, ela está mexendo com o emocional dessas pessoas. Então, a gente tem que atentar também ao emocional dos jovens, que são fragilizados, principalmente nesse período. Verdade. Esse período de pandemia, ele é um período de reconstrução, né?
A gente está tendo que aprender novas práticas, estamos tendo que aprender a conviver, né? Porque no dia a dia, nós, com a nossa aquela turbulência de atividades diárias, a gente muitas vezes não convive com a família, não convive com os vizinhos, a gente vai vivendo e deixando de prestar atenção nos pequenos detalhes. Quando a gente começa uma fase de isolamento, que a gente começa a ter que ficar mais dentro de casa, ou com algumas atividades restritas, isso vai fazendo com que a gente tenha que se reconstruir, né? Aprender a lidar com isso de uma outra forma, não é assim? Bom, Josué, vamos lá, voltou, né? Fala pra gente como não perder as esperanças nessa pandemia, nesses momentos de incerteza. Fala pra gente como não perder a sua opinião sobre isso. Acho um jeito de não perder essa esperança dentro do velho Deus. Porque nessa pandemia tem que ter muita fé em Deus, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, só Ele para saber o que vai acontecer amanhã. Mas se você pode, se você está no seu dia, agora você tem saúde, corre atrás, fica presente com a sua família, se você pode, e ter fé em Deus. Entendi. Principalmente fé em Deus, Josué. Né? Pois é, principalmente. Qual que é a pergunta do Leci, Gabriel? Fé é muito importante. Na verdade, fé é tudo, né? Leci perguntou. Fortalece. Pergunta aos dois participantes o que poderia ser feito para envolver os jovens de 16 anos nas discussões políticas. Uma pergunta boa, interessante essa pergunta. Com certeza, até porque é o tema da nossa live, né? Jovens na política. E a gente torce por mais jovens se interessando pela política, né? Então, passo a resposta para os dois, Josué e Gabriel. Entenderam bem? E aí? Ele correu, né? Josué, entendeu a pergunta do Leci? Obrigada, Leci, pela participação. Participação excelente, né? E ótimo. Eu falo primeiro ou o Gabriel fala? Você. Pode falar, Gabriel. Josué, você. Como que a gente faz para interagir, assim, né, na opinião? Eu acho assim, um jeito de interagir, eu acho um jeito bom de interagir os jovens chamando eles para conversar, vendo qual que é uma ideia, o que eles pensam do seu futuro, o que eles planejam, o que eles sonham, se eles conhecem um pouco, se eles já ouviram falar em algum político que faz alguma coisa, e conversando com eles, a chegar, igual o nosso tema é a juventude. Hoje eu sou jovem, o Gabriel é jovem, nós estamos fazendo essa live. Então, isso tem que ser conversado com os jovens, tem que saber o que eles querem para o seu futuro. Sim. Olha, eu não tenho 20 anos, não, mas sou jovem também, tá? O tempo passa rápido, daqui a pouco a gente está com 40. Pois é, então somos jovens aos 40, aos 50, aos 60, não é? Exatamente. Aos 80, jovens. É isso aí. Abaixo de 100 jovens. Com certeza. Isso aí, pode responder, Gabriel. É uma pergunta difícil, né, que o Leci nos proporcionou nessa noite. Não é uma pergunta fácil de responder, porque a gente tem um problema educacional da base. E aí, somado aos problemas políticos de corrupção, somado a todos esses escândalos que acontecem na política, acaba que os jovens desacreditam da política. E esse é o passo que eu acho crucial. A gente tem que voltar a ter credibilidade na política. A política tem que ser credibilitada por pessoas honestas, por pessoas que querem fazer a mudança. E como é que se faz isso? Envolvendo a juventude para que ela possa participar dos temas. Então a gente tem que conversar com um trabalho de formiguinha, como disse Josué. É conversando com um com o outro. É por isso que eu estou debatendo nas redes. É para tentar mudar a mentalidade de vários jovens e de certas pessoas. Então, até os mais velhos. Respeito à opinião. Respeito à opinião dos jovens, né?
Isso é importante, a gente respeitar a opinião da juventude. E eu brigo bastante porque acaba que jovens não são valorizados às vezes, né? Nós, jovens, não somos valorizados. Verdade. Acaba que tem um desprezo, né? Em vários debates que eu participei, só pelo fato de eu ter 20 anos, as pessoas menosprezaram. Entendeu? Então, passa muito por isso. As pessoas não credibilitar o jovem. Então, a gente precisa de mudar toda essa postura. Os jovens são cada vez mais na política. A gente teve vários deputados agora eleitos, né, com 20, 23 anos, 25 anos, e eu acho que vai ser a nova tendência nas eleições que se aproximam, né? Ter mais jovens. Então, eu acho que os jovens estão participando cada vez mais. Eu acho que o segredo é isso, o trabalho de formiguinha, como o Josué pontuou. Sim. Vocês acompanham a política hoje em Contagem? Sim, sim. Muito, né? Acompanham o cenário? Sim. Acompanha, Josué? Vocês têm conhecimento da política, dos políticos, não é? Sim, não sim. É isso? Sim. Tem algum político que vocês conheçam o trabalho? Eu já sei, mas conta para quem está assistindo a gente. Vocês têm alguma ligação com alguém? Eu quero saber no sentido mais acadêmico mesmo. Se vocês conhecem, acompanham, né, a política de Contagem, e o que fez interessar tanto pela política, até vocês já responderam, né, mas como pela pessoa, né? A gente conhece as pessoas pelos seus atos. Nós sabemos hoje que a política ela está descredibilizada e o político vem com essa falta de credibilidade também, né? Nós não temos uma mídia que necessariamente seja justa, né? Infelizmente, hoje nós temos uma mídia tendenciosa. Se hoje eu apoio o Josué, eu vou denegrir o Gabriel. Se amanhã eu já apoio o Gabriel, eu vou trabalhar para denegrir o Josué. Então, essa prática de política, essa prática de trabalho, eu penso que ela já está ultrapassada, né? Acompanhar o trabalho, quando eu falo acompanhar, gente, ninguém consegue fazer tudo. Nós sabemos que tem uma burocracia, o poder público ele tem uma burocracia, né? Nós temos regras a seguir. Isso aí é um tema até depois para uma outra live, né? Como que funciona essa questão do legislativo e do executivo. Nem sempre as coisas são feitas a tempo, né? Ou na proporção, na rapidez, né? Na proporção que a pessoa necessita. E muitas vezes não é por negligência de A ou de B. Às vezes, é só o que está acontecendo é burocracia. Então, a pessoa, quando ela vai analisar, ela tem que analisar se houve luta, se houve pedido, se houve alguma tratativa sobre o assunto, se teve alguma luta referente àquele assunto. Assim você pode avaliar. Porque eu falo que é uma comparação meio assim, chula, mas a grosso modo falando, é a mesma coisa que acontece em casos processuais, né? Quando o advogado ele não é o julgador, né? Ele não é o órgão que julga. Então, o desempenho dele não é medido pela sentença. A sentença ali leva vários critérios e ainda tem a convicção daquela pessoa que está julgando. Então, você não pode, os nossos colegas, vocês já devem ter conversado com outros advogados, quando fala assim, doutor ou doutora, essa causa é ganha? 100%? Ninguém garante 100% de nada, porque nada é 100%, né? E a política também não é. Agora, houve empenho? Houve luta? Houve a busca da resolução desse problema? É isso que tem que ser analisado, né? E isso
é uma opinião. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Em relação à política, em relação ao que vocês acompanham. Deixou a deixa aí, vamos responder bem. Pode perguntar. Pois é, eu quero que vocês respondam para mim sobre se vocês conhecem, né, alguns políticos, se vocês conhecem pelo menos um político em Contagem, né? Eu não quero aqui que vocês falem em relação ao momento que estamos vivendo. Não. Eu quero só que vocês respondam em relação se conhecem, se não conhecem, qual é a importância e o que fez interessar. Né? Acho que é esse que é o objetivo da nossa live. Falar por que vocês, jovens, né, se interessaram. Entendeu? Vou começar com o Gabriel. Então, vamos lá. Eu tô esperando aqui, ansioso para responder essa. Verdade. Eu falei que tudo passa pela política, mas é uma construção histórica. Não é nada rápido, né? Não é nada momentâneo. Então, você tem que construir historicamente os processos. Então, é isso que eu acredito, construção histórica. Algumas coisas dá para a gente fazer momentâneo, mas algumas coisas demoram um pouco mais. Em relação a conhecer a política de Contagem, conheço a política de Contagem e gosto bastante da atuação do vereador Alexandre Fechel, né? É um vereador que tem trabalhado muito esses 4 anos de mandato e a atuação dele para a juventude também tem sido muito boa, privilegiando concursos de beleza, onde tem muitos jovens, e engajando jovens, de fato, a participar da política, a questionar. Então, acho isso muito importante, é um primeiro passo. Infelizmente, não são todos, né, que têm essa visão, e a gente precisa expandir essa visão que o vereador Alexandre Fechel tem para outros vereadores e para outros cantos do mundo, né, e do Brasil. Tem mais perguntas aí do que o pessoal está fazendo, vamos respondê-las. Tem uma pergunta do Wilson, do Rangel, e vamos lá, bota o Josué para responder agora. Vamos, Josué, fala para a gente o que te fez interessar, o que você admira. Eu também admiro a política de Contagem. Eu gosto muito do vereador Alexandre Fechel, que é um vereador que também está correndo atrás há 4 anos, antes mesmo, mas é um vereador que atua muito, não só no bairro, mas em toda a cidade, um vereador que preocupa com a saúde, que preocupa com a melhoria da cidade, é um vereador que me fez inspirar mais na política. Depois fomos conversar sobre... Ele conversou comigo muito um tempo atrás, quando as coisas estavam meio difíceis, e me deu coragem para entrar, para gostar da política, que ele sabe conversar com o jovem. É um vereador que... Ele te incentivou. Me incentivou. É um vereador muito atuante no bairro e na cidade toda. Entendi. Então, pelo que eu entendi, vocês se espelharam nessa atuação para também se interessarem mais, né? Uhum. Entendi certo? Sim. Então, fala aí a próxima pergunta do Wilson. Obrigada, Wilson. Obrigada, Rangel. Obrigada, Antônio, do F5, né? Pelo apoio aí à nossa live, porque esse apoio é muito importante. Pode falar muito. A pergunta do Wilson. Vamos seguir a ordem de comentários. O Toninho fez uma pergunta interessante. Então vamos na pergunta. Quero saber qual seria o melhor método para fazer os jovens a gostar de política. Eita! E aí, Josué, qual o método que você acha que deveria ser utilizado para os jovens se interessar mais pela política? Boa pergunta, hein, Toninho? Eu acho que para um jovem gostar mais de política, o jovem tem que espelhar em alguém. Ele tem que esperar um político que não trabalha, um político que não trabalha só para o jovem, mas trabalha pela cidade toda. E acho que era bom ter um bate-papo, vamos supor, igual aqui uma live, um bate-papo com o Gabriel e com a senhora. Ter um bate-papo com um político que trabalha acima disso. Acho que era bom cada jovem ter
Você acha que o político ele tem que se aproximar mais do jovem, buscar bater papo, conversar sobre política com esse jovem? Entendi sua posição. E a sua, Gabriel? Sim. A minha posição, eu tinha falado no início, ela passa por exemplo da política. Como é que a gente vai dar exemplo? Cobrando mais. Então, passa por os jovens começarem a cobrar mais dos seus políticos. Então, a partir do momento que eles estão começando a cobrar, eles estão começando a questionar, eles estão fazendo política. Porque a política é isso, é questionar, é cobrar, é participar. Então, os jovens, eles precisam abrir a mente para a crítica, né? A gente precisa iluminar a mente desses jovens para que eles possam ter um olhar crítico para a sociedade, um olhar crítico para tudo que envolve política. Então, os políticos, eles têm que dar bons exemplos e incentivar também. Porque se não há incentivo dos políticos, a gente continua no mesmo patamar. Então, por isso que eu tinha falado do Alexandre Chechel, porque ele tem feito esses incentivos. Então, esses incentivos é importantíssimo para uma mudança. É isso. Então, vamos para a próxima pergunta. Agora é a do Wilson? Vamos lá. Gilmar. Na opinião dos jovens hoje sobre a atual política brasileira, o que nós achamos da atual política brasileira? Complicada, são só perguntas bombas aqui, né? O pessoal só está fazendo pergunta bomba. Pergunta boa, né? Bomba e boa. O que vocês acham dessa política, então, nesse cenário? Lembrando que não vamos citar A ou B aqui, né? Senão nós vamos discutir aqui até amanhã, né? Essa política aí brasileira. Mas eu acho que a pergunta do Gilmar é bem pertinente e é em relação ao cenário político, principalmente o cenário que a gente está vivendo hoje. Um cenário de pandemia, um cenário difícil, de incertezas, né? Mas é um cenário, assim, que nós vamos passar por isso e será promissor, né? Vamos tirar boas aprendizagens em relação a essas questões. Vamos lá, Josué, começar por você. O que você entende da política nesse âmbito, né? No âmbito nacional, não é isso? Isso. Uhum. Igual o Gabriel tinha falado um pouquinho antes, hoje nós temos deputados jovens. Hoje nós temos pessoas jovens interessadas pela política. Eu acho que é uma coisa muito boa. Acho uma coisa muito boa, não só pela cidade, mas pelo Brasil todo. E o jovem interessado pela política é uma coisa boa, que quem não busca um futuro que você quer, vive no futuro que os outros querem. Então temos que correr atrás, é uma visão temos diferente, que pesquisar. Né? O jovem ele tem uma visão diferente, né? Ele vem com aquela garra, né? Com aquele fulgor, né? Vamos lá, Gabriel. Uhum. Olha, eu gosto dessas perguntas porque elas são polêmicas, né? E hoje a gente tem um país dividido, né? A gente tem dois lados que estão se polarizando muito fortemente. Eu acho isso um problema para o país. Porque enquanto esses dois lados estão discutindo questões supérfluas, questões que não vão mudar de fato a vida das pessoas, o país vai de mal a pior, né? E a gente não começa a incentivar os jovens, porque a gente cria uma treta, cria uma briguinha, uma intriga que faz justamente os jovens se afastarem, porque não tem mudança real, né? Eles estão se degladiando e ninguém não muda nada. Então a gente tem que mudar esse jeito de fazer política que está atualmente, senão o país não sobrevive a isso, é a minha opinião. A gente tem que sempre pensar que somos todos Contagem, somos todos Minas Gerais e somos todos Brasil, né? Isso, qualquer decisão vai impactar naquele que escolheu e também naquele que não escolheu, né? Então, assim, a decisão vai causar impacto em todos, né? Não é somente naquele que foi lá e deu o seu sim ou naquele que foi lá e deu o seu não, não é mesmo? Vamos para a pergunta do Wilson. O Wilson está aí na filinha aí. Vamos lá. Wilson Rangel.
Não, tem muita gente ainda, tem muita pergunta. A Carla soltou mais uma porque também. nós já estamos com 39 minutos de live. Vamos ver se a gente não ultrapassa os 60 minutos, porque o pessoal de casa também já deve estar cansado de olhar para a gente, né? Mas eu agradeço a presença de cada um. Pois é, muito importante para a gente a participação de vocês. Pergunta do Wilson. Jovens politizados gostam de ler. Se sim, leem o quê? Então ele quer saber o que a gente está lendo. Sim, vocês estão lendo sobre a política? Então, jornal, na hora que o Wilson perguntou aqui... Livros... Na hora que o Wilson perguntou aqui, eu até abri aqui para ver as minhas leituras, né? Aqui eu estou com um livro. Eita, não vai dar para ver direito. É o Horror Econômico, né? O Horror Econômico. Da Viviane Forrest. O que esse livro aborda? Forrest. O que esse livro aborda? Ele aborda uma temática do seguinte aspecto. Que a sociedade mundial, ela vai ser sustentada por 1/3. Vai ter muita gente que não vai ter trabalho. Então, vai ter 1/3 da população que vai ter que sustentar todo o resto. Então, essa é a abordagem. E aqui fala as consequências das políticas neoliberais nos países, né? O devastamento dessas políticas que propõem a ausência do Estado, propõem a diminuição do Estado. Então, é uma abordagem interessante da Viviane Forrest, que é o horror econômico. Então, é mais nessa parte criticando o modelo neoliberal. Essa questão de política neoliberal, de mais Estado, menos Estado, a gente sabe que é uma coisa que é complicado, né? Nós temos em toda a história do Brasil, é polêmico demais, porque a gente tem em toda a história do Brasil políticas neoliberais que não deram certo, outros tipos que deram, que também não deram. Então, assim, a gente sabe que o modelo ainda ideal vai surgir a partir do momento que as pessoas se unirem, né? Os dois pontos, vamos falar de oposição e situação, enxergarem a máquina como um todo. Então, a partir daí, eu penso que vai haver mudanças, né? De fato. Então, porque nós não vamos conseguir com uma linha engessada A ou uma linha engessada B. Nós vamos conseguir na hora que A e B se unirem em prol de uma população e em prol de um bem maior, né? Isso em todas as esferas, eu penso dessa forma, né? Então, vai ter sempre uma classe que tem um poder econômico maior que a outra classe, mas isso não quer dizer que uma classe tem que sobrepor a outra, que uma classe vai andar por cima da cabeça de outra classe. Exatamente. Né? Então, assim, a economia tem que ter, vai existir sempre a classe mais baixa, a classe média, a classe alta. Isso faz a economia girar de uma certa forma, mas não pode ser abusivo nem desproporcional. Né? A gente ainda está buscando um equilíbrio. Não sei ainda qual modelo ideal, tá? De equilíbrio. Eu penso que isso aí vai ser... É muito estudo. Eu sou um peixinho ali, um grãozinho de areia, né? Então, mas esse equilíbrio, aqui, a gente... Deixa eu mostrar esse livro aqui também. A arte de argumentar. A arte de argumentar. Esse livro, ele aborda a seguinte temática. A gente tem que saber argumentar. A nossa vida é de comunicação humana. Então, se a gente tem a comunicação humana, então a gente precisa saber argumentar, a gente precisa saber se relacionar. As pessoas, elas necessitam de relacionar. Então, esse livro aborda um pouco da arte de argumentar, um pouco da arte de relacionar com as pessoas. Esse livro aqui, O Horror Econômico... Deixa eu só terminar aqui. É um novo holocausto. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, porque é muito interessante. Depois da exploração do homem pelo homem em nome do capital, o neoliberalismo e seu braço operacional, que é a globalização, Espera aí, Gabriel, deixa eu passar a fala para o Josué ali, rapidinho. Depois eu volto. Pode falar.
Deixa eu passar para o Josué, porque nós já estamos com 44 minutos. Aí eu volto depois um tempinho para você ler a parte do livro aí, tá bom? Josué, perfeito, o que você anda pesquisando, anda lendo, você acompanha os jornais, revistas? Nessa parte de leitura de livro, jornal, eu não sou muito de ler livro. Não, eu leio porque eu mexo mais no celular, entendeu? Mais as redes, né? Eu acompanho mais as redes sociais. Vamos supor, igual o vereador foi lá e publicou uma matéria, o prefeito, livro, eu não sou muito de acompanhar livro, não. Entendi. Você é um atento ao que está acontecendo através de outros canais, né? Não o livro físico. Eu entendi. Isso mesmo. O importante é tentar se atualizar. A internet está aí com uma gama de material, né? A gente tem que aprender a filtrar, mas ela é uma ferramenta muito boa. Vamos lá para a próxima pergunta, Gabriel, te cortei aí, mas é porque o nosso tempo está... Eu vou voltar no final, esse texto é muito interessante. Sim, eu vou voltar no final para encerrar a live. Vamos sim. E a gente encerra com esse texto, então. Ok. Tá bom? Qual que é a próxima pergunta? Próxima pergunta. Agora é a do Rangel, né? É a do Rangel. Vamos fazer as duas de uma vez? Que ele fez duas, a gente faz duas de uma vez. Então vamos lá. Qual futuro vocês esperam da política com os jovens de hoje? Essa foi a primeira pergunta dele. E a pergunta para os dois: vocês pretendem algum dia sair como vereador ou deputado? E se sim, quais seriam seus projetos para melhorar ambos, tanto municipal e tanto estadual? Interessante as perguntas do Rangel. Muito obrigado pela participação, Rangel. Interessante. Então, se vocês têm esse interesse de algum dia participar do pleito, quais que seriam as propostas? Eu achei interessantíssimo. Vou abrir com o Josué. Vamos lá, Josué. Você tem interesse de algum dia exercer algum cargo político, alguma... Sim, um dia eu tenho interesse de um dia mais para frente me candidatar a vereador. E qual seria a sua proposta? A primeira proposta que eu tenho, igual eu estava conversando esses dias com um amigo meu que falou que ia ser candidato a deputado. E nessa conversa, eu tenho uma proposta. Igual eu falei, os jovens precisam de mais incentivo, os jovens precisam de uma aula, um teatro, um curso profissional, uma coisa que vai levar eles para um futuro melhor. Então, eu tenho interesse de correr atrás de projetos para uma comunidade que vai vencer na vida. Um jovem que possa trabalhar, ter um estudo bom, ter um curso profissional, poder abrir seu próprio salão de beleza, poder fazer muitas coisas. Então, meu projeto é não investir só nos jovens, mas em toda a cidade, mas também correr atrás dos jovens, porque o jovem está jogando muita taça. Entendi. Gabriel? Josué falou bem, né, que os jovens estão jogados, mas nós vamos mudar essa realidade. Sim, pretendo disputar um cargo político, né? 2022 está aí, ainda estou analisando, né, as possibilidades eleitorais, se eu venho candidato a deputado federal, se venho candidato a deputado estadual, mas é uma vontade minha. Eu não sei o que vai acontecer para frente, mas eu tenho vontade, sim, de participar do processo eleitoral. E quem sabe um dia a gente possa ser eleito para fazer um trabalho interessante. De projetos, só para não alongar muito tempo, vou ser breve, eu conversei com o Josué, inclusive, né? A gente marcou uma data, a gente conversou pessoalmente sobre um projeto. Eu tenho vários, mas o projeto é mudar o modelo educacional. A gente precisa centralizar as escolas em um único local e oferecer estruturas. E como deputado federal, a gente tem uma imposição de emenda de 15 milhões ao ano, mais ou menos. Então, a gente pode fazer parceria com as cidades. Olha, eu, deputado federal, chego aqui, eu vou dar meus 15 milhões de emenda para você construir a escola que eu quero, dos padrões que eu quero. E a gente vai tentando mudar. E essa escola, ela tem que incluir os jovens, tem que ter teatro, como o Josué disse, tem que ter um inglês de qualidade, tem que ter aula de violão, você tem que ter curso técnico. Esses dias eu estava discutindo nos grupos, né?
E aí a gente estava falando da FUNEC aqui de Contagem. Eu acho que a FUNEC aqui de Contagem ela tem que ser um ensino integral. Além de integral, ele tem que ser técnico. Ele pode ser técnico em farmácia, pode ser técnico em análises clínicas, ele pode ser técnico em química. Você tem que especializar os jovens. Então é isso. A gente tem que lutar muito para abreviar. É isso. Falando da FUNEC, eu tenho um carinho muito grande pela FUNEC, né? Eu estudei o 2º grau no Centec, né? Ali no Centro de Contagem, fiz técnica em química, foi uma fase maravilhosa. Não tenho o que reclamar da qualidade de ensino, me abriu portas, bons empregos. À época, né? Trabalhei na Petrobras, trabalhei no Senai, no Centro Automotivo do Horto, Brant Meio Ambiente. Então, assim, foi a bagagem que eu aprendi ali. Muito legal. Então, eu realmente faço um coraçãozinho para a FUNEC, para a FUNEC Centec. Eu também formei na FUNEC. Tem mais alguma pergunta? Tem mais perguntas. É uma referência, né? A gente precisa recuperar essa excelência da FUNEC. Com certeza. A FUNEC é um sistema de ensino muito bom, os cursos são muito bons, né? E é pouco divulgado, né? Até o processo seletivo mesmo tem pessoas que não têm acesso à informação, né? Do processo seletivo para a FUNEC. A próxima pergunta é do Sérgio Postos. Vamos lá, então? É seu marido, né? O Sérgio Postos? Ele fez a pergunta, vamos lá. Não descasca, vamos lá. O que vocês acham da censura que o Supremo Tribunal Federal está querendo impor nas redes sociais? Polêmico. Polêmico. Porque eu vou só abrir e vou deixar para vocês, porque, na verdade, a resposta tem que vir de vocês, né? Estou aqui só para intermediar. Mas isso tem que ser analisado em diversos pontos, né? Censura em relação ao caso concreto, como que é feito, porque o que a gente entende é que nós estamos num país, numa democracia, e é um país sem censura. Claro que nem tudo, eu falo isso em algumas palestras, nem tudo que é permitido te convém. E, às vezes, aquela liberdade de expressão, ela causa um mal irreversível a alguém, né? Hoje a gente vê ataques na internet, assim, absurdos. Eu ataco Josué só porque eu não tenho o mesmo pensamento político que ele, ou o mesmo pensamento de vida que ele. Eu ataco o Gabriel porque eu não gosto do Gabriel. Então, em alguns momentos, tem que ter uma medida. Não que eu concorde nem discorde com essa questão do STF. Eu tenho, claro, uma opinião pessoal em relação a isso, né? Mas eu respondo no privado essa opinião pessoal. Eu vou abrir para vocês, que é a opinião dos jovens que eles querem ouvir, né? Vou abrir com você, Josué. O que você acha dessa censura das redes sociais? É igual você falou, eu também acho assim que cada um tem a sua opinião, né? Então, hoje tem muita briga nas redes sociais sobre vamos supor, eu sou de direita, o outro é do PT, é esquerdista. E ficam brigando muito por causa de partido. Não vamos entrar no mérito de esquerda e direita, por favor. Não, eu sei, eu estou falando assim que hoje, na rede social, eles brigam muito por causa de partido. Verdade. Isso é então, verdade. Assim, acho que, né, no Brasil que nós estamos vivendo, acho que tinha que parar um pouco de brigar por causa de partido, por causa de opinião política, e preocupar mais, igual nessa relação da juventude, preocupar mais com a saúde, preocupar mais com a juventude, preocupar mais com o seu estado, porque não adianta você brigar por político, ou menosprezar o presidente tal, ou menosprezar o deputado tal, eu não vou ganhar nada com isso. Então tem que preocupar com outros fatores. Exatamente, eu sempre falo que toda crítica ela tem que vir com uma
são, né? Se eu falo que o fulano é 100% errado, então qual que é a minha proposta de mudança para aquele 100% de erro lá, né? A crítica vazia, ela se torna sem sentido, né? Gabriel, você. A censura do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que entender como é que funciona o Supremo Tribunal Federal. Ele sempre vai ser impopular, porque a Constituição Federal de 88, ela garante que o STF ele tem que preservar a democracia. Então, o Supremo Tribunal Federal nunca será popular. A gente vai ter sempre esse conflito. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal sempre vai defender a minoria. Porque a democracia, ela não é a vontade da maioria. Ela é a vontade da maioria respeitar os direitos das minorias. Então, a gente sempre tem esse conflito. Hoje a gente tem esse debate aí da censura das redes sociais. E tem que acontecer mesmo. Porque o que está acontecendo? A gente está criando um reboliço de fake news nas redes sociais e que você pode falar mal do outro gratuitamente e nada acontece, né? E as eleições de 2018, elas foram prejudicadas pelas fake news, tanto de um lado, tanto do outro. Então isso é grave. É grave para as eleições e vai acontecer nessas eleições municipais de 2020. Nós vamos ter gente fazendo fake news. Eu já estou até vendo nos grupos aqui de contagem, né, os ataques aos pré-prefeitos. Sim, então, começa uma onda de fake news. Então, acho isso grave, tem que censurar mesmo. Por isso, a importância dessa interação com a política e desse acompanhamento do cenário e das pessoas que estão lá, aqueles que já estão no cargo, aqueles que estão pré-candidatos. Por quê? A partir do momento que você conhece o trabalho de alguém, que você acompanha aquele trabalho, como vocês citaram aí, o vereador Alexandre Chechel, né? Se você vê uma fake news, você acompanha aquele trabalho, você tem como discernir. Olha, isso não é verdade, porque eu acompanho a política, eu acompanho aquilo que está acontecendo, eu acompanho as redes, eu acompanho os trabalhos, eu acompanho as plenárias da Câmara Municipal de Contagem toda terça-feira, e eu sei que isso é uma fake news, que isso não aconteceu. As pessoas que não se informam são aquelas que as fake news conseguem atingir mais, porque elas vão lendo aquela bateria de informação. Se aquela questão ela não é verdadeira. E isso não é só na política. Nós tivemos um caso na região aí de uma pessoa que acusou a outra, né, de estupro de uma criança. Isso saiu no jornal. A pessoa teve que se esconder, né? E foi muito complicado, porque se ela não conseguisse se esconder a tempo, ela ia ser linchada pelos vizinhos e pelas pessoas que estavam lá. Então, é muito sério esse tipo de coisa, sabe? Essas coisas que eles vão plantando nas redes sociais e usam isso de uma forma inescrupulosa também na política. Bom, eu vi aqui uma pergunta, só que eu passou e eu não consegui ver. Sobre a questão das pessoas estarem desacreditadas na política, independente de ser jovens ou não, realmente as pessoas hoje estão desacreditadas por tudo que ela vê no cenário, né? Por tudo que ela vê nas redes sociais, por tudo que ela vê nos jornais. Mas nem tudo é da forma com que eles colocam. Infelizmente, nós temos uma mídia tendenciosa. Por isso é importante a própria pesquisa. Eu estou vendo aqui sobre como acreditar nos políticos, né? Sendo que tem tanta corrupção, né? E aí
é verdade, existe corrupção, né, em todas as esferas, não só nos políticos, em todo o canto a gente vê corrupção talvez até dentro mesmo da nossa própria casa, né? A corrupção, ela existe em todas as esferas, mas a gente tem que mudar isso, a gente tem que tentar fazer a diferença e a gente tem que acreditar. Como que você acredita e confia? Acompanhando. Hoje, nós, da população, a gente tem mais acesso aos vereadores, né? Porque eles estão mais próximos da sociedade. Você tem mais acesso ao vereador, porque é o prefeito, porque é o deputado, porque é o governador. Então, ele é o político que está mais próximo da população. Quantas das populações que a gente vê por aí, quantas pessoas que frequentam a Câmara, que vão, eu vou falar de Câmara, por quê? Que é o que está mais próximo da sociedade. Quantos líderes comunitários chegam lá na Câmara e apresentam algum projeto, apresentam as demandas da sua população, a demanda do seu bairro. Então, a gente só não confiar é um pouco complicado, porque a gente tem que correr atrás, a gente tem que saber como que funciona, como que nós vamos lidar com essa questão, com essa política, né? E acompanhar, e cobrar, e fazer com que as coisas vão acontecendo, né? É isso que eu espero de todos, né? Dos jovens na política, que eles participem mais, que eles apresentem projetos, que eles chamem esses políticos que estão lá, que eles chamem eles para conversar, que os jovens também vão em busca desses políticos, desses líderes, e que eles não só cobrem, como apresentem também projetos, né? Gabriel, agora para a gente encerrar, senão nós vamos ficar com muitas delongas, eu vou abrir para vocês falarem. Aqui eu vi um apontamento, né? Se vocês fossem deputados, né? Qual seriam os seus projetos? Até já vocês começaram a responder, né? Então, eu queria finalizar com isso, convidando, eu vou abrir para o Josué e para o Gabriel falar sobre os projetos, caso fossem deputados, o que fariam, e que eu espero que os jovens procurem mais, né? Procurem a Câmara, procurem os gabinetes. Vocês falaram aqui do vereador Chechel, procure o vereador Chechel, né? O pessoal de Vargem aí, não só de Vargem, o pessoal de Contagem, que é uma outra coisa que a gente vive debatendo, que vereador ele não é regionalizado, ele é eleito para ele representar uma cidade, os 21 que estão lá, estão representando Contagem, né? Então, aonde tem um lugar necessitando, independente, ele tem que ir, se aquele lugar pertencer à cidade que ele foi eleito para representar, né? E então, eu vou passar a palavra para vocês, se vocês fossem deputados, quais seriam os projetos de vocês, e eu vou me despedir, vou deixar para o Josué falar primeiro, depois o Gabriel encerra e lê o trecho do livro lá, tá bom, gente? Eu quero agradecer a participação de todos, foi muito bom, as perguntas foram maravilhosas, eu espero que a gente participe de outras, porque daqui surgiram vários temas, né? Temas interessantes, temas polêmicos, e que vão ajudar aí nesse momento que a gente está passando, né? Que a gente está vivendo, tá bom? Boa noite para vocês, vou passar a palavra para o Josué e após para o Gabriel. Pode falar, Josué. Quais que seria o seu projeto? Igual o Gabriel falou. Igual o Gabriel falou, esses dias nós estávamos conversando e ele pretende vir deputado. E ele tem um projeto muito bom que encaixa na minha ideia como político, que é filtrar as escolas, todas as escolas em uma só. E eu acho que se fosse esse projeto do Gabriel, eu ia investir também, e queria investir, o projeto investir com curso nessa escola, com melhorias
com mais coisa, vamos supor, não é uma faculdade, mas um curso profissional. Um curso que você vai poder sair dali com o diploma na mão e poder ter um serviço bom. Uma coisa que você vai poder ter a garantia que você vai ter um futuro bom. Então, eu como deputado, ia filtrar mais nisso de projetos, não só para jovens, para todas as idades, como informática, cabeleireiro, você sair ali com o seu próprio negócio e coisas boas também. Um estudo melhor. Ok, obrigada, Josué. Gabriel? Meu projeto, vou aproveitar os instantes finais para falar um pouco melhor dele, porque na live eu acabei falando um pouco corrido, né? Mas agora vou encerrar, agradeço a presença de todos aqui que nos prestigiaram nessa excelente noite de quarta-feira, né? Tiraram mais de 1 hora das suas vidas para nos assistir. E é importante isso, né? Que a gente participe e privilegie os jovens. O meu projeto, eu tenho vários projetos, só que eu não posso dar spoilers dele, né? Porque. Até porque também você tem 1 minutinho. A gente tem pouco tempo, mas eu tenho vários projetos, eu não posso dar spoilers dela. Mas esse eu vou dar porque é um projeto simples de executar. A gente teve um exemplo aqui em Contagem, que a gente teve uma escola de tempo integral, né? É ótimo, um modelo excelente. E é desse modelo que eu defendo. Vamos dar um exemplo aqui de Nova Contagem, né? A gente tem uma população que a gente precisa de a gente tem muita escola aqui. Então, o que a gente pega? A gente pega num espaço centralizado, né? E constrói uma escola que atende todas as pessoas em tempo integral, todos os anos em tempo integral, e que ofereça para eles um curso técnico no ensino médio, que ofereça uma aula de violão, que ofereça uma oportunidade do jovem estudar, uma oportunidade do jovem ser alguém na vida através dos estudos. Porque se não houver os estudos, o jovem vai ficar preso à marginalidade. Então, se o jovem está indo na escola de 7 às 11... o que ele está fazendo de 11 até as 5, até as 6, que os pais não estão em casa? Então, há uma lacuna que a gente precisa preencher ela com as escolas integrais. E a gente tem um outro aspecto também do projeto, porque quando você centraliza uma escola em um único local, você evita também que haja corrupção e desvio de dinheiro público. Por quê? Quanto mais escolas, mais dinheiro você consegue desviar de cada uma ali. Então, é mais ou menos isso. Agradecer o pessoal, e agora eu vou encerrar com a frase do livro, né? Que é um resuminho do livro, pequenininho, né? Eu não vou ler todo, não, eu só vou ler algumas partes que interessam e a gente encerra a live. Agradeço ao Josué, meu grande amigo, agradeço a doutora pela excelente entrevista. Parabéns. Agradeço a doutora pela excelente entrevista, foi muito bom. Obrigada. E a gente tem algumas perguntas no ar, infelizmente não foi possível respondê-las hoje, mas vamos responder depois, né? Mas a pessoa pode deixar o contato dela, que a gente responde lá para elas, ou via o WhatsApp, ou pelo Message, a gente responde. Então, só a pessoa que não foi respondida, deixar a pergunta dela lá. Para encerrar, depois é o novo holocausto, né? Então, depois da exploração do homem pelo homem em nome do capital, o neoliberalismo e seu braço operacional, que é a globalização, criaram, mantêm e ampliam, em nome da sacralidade do mercado, a exclusão de grande parte do gênero humano. O próximo passo será a eliminação? É uma pergunta. Caminhamos para um holocausto universal? Quanto à economia modernizada, terá repugnância em custear 4/5 da população mundial. Depois de explorados e excluídos, bilhões de seres humanos considerados supérfluos devem ser exterminados? É uma outra pergunta que a Viviane Forrest faz. O raciocínio é bem mais do que uma hipótese. É um desdobramento lógico do horror econômico, fabricado no laboratório dos economistas neste final de século. Horror este sim globalizado pelos governos que buscam resultados contábeis e condenam a ação social como jurássica. Então a gente há a condenação social como jurássica, né? Grave problema. A massa de excluídos em todo o mundo constituirá um formidável dinossauro que a economia modernizada eliminará como inviável no Estado neoliberal. Não se trata de um apocalipse, mas de um novo eixo da história,
Só os melhores, os economicamente arianos, deverão sobreviver. Os não arianos formarão um gueto. E como a manutenção de um gueto é um paradoxo econômico, para que produzir para quem não pode produzir? A solução a médio e longo prazo será o extermínio em massa, menos custo e mais benefício para os balanços dos governos e empresas. Viviane Forrest, romancista e ensaísta, autora desse belo livro. Encerro por aqui e tenha uma boa noite. Quer falar alguma coisa para encerrar, doutora? Não, só boa noite mesmo, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.